Então a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Vou pedir para a Andréia dali mesmo fazer uma oração, por gentileza. Amém, Senhor, te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Estarmos reunidos aqui entre irmãos, Pai, para ouvir a tua palavra. Sim, Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, como já foi ministrado aqui nesta noite, Pai. Sim, Deus. Transforma-nos, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que impede, Senhor, o fluir do teu Espírito Santo. Sim, Deus. Que o Senhor se faça presente em nosso meio, Senhor. Fala ao coração das crianças, Senhor, de todos aqui, Pai. Abençoa, Senhor, a vida do teu servo, Senhor. E usa ele nesta noite com poder e graça, Senhor, para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, meus irmãos. Irmãos, esse Salmo 128, ele é um salmo de romagem. O que é um salmo de romagem? É um salmo que o povo de Deus ia cantando à medida que ia para Jerusalém, para cultuar o Senhor no templo, aonde os sacrifícios eram apresentados a Deus. Então esse era um salmo de romagem. E este salmo, ele tem algumas promessas de bênçãos para o povo de Deus. Então, essas promessas aqui descritas eram para aquele povo de Israel e são para o povo de Deus hoje também. Podemos dizer que é o mínimo necessário, por assim dizer. São bênçãos gerais que o Senhor promete para as nossas vidas, para a vida do seu povo. E eu quero falar um pouco dessas promessas com os irmãos. Então, deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 128 para a gente ver alguma dessas promessas. Veja, o versículo 1, ele vai falar de uma promessa que é para todas as pessoas sem exceção. As outras promessas, elas são promessas gerais, elas comportam exceções. Mas essa primeira promessa do versículo 1, ela é sem exceção, ela é para todos. Todos os que satisfizerem as condições do versículo 1 serão agraciados com essa promessa, porque diz assim, veja: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é uma palavra que significa feliz, satisfeito. É alguém que o Senhor Deus olha para ele, para essa pessoa e diz: essa pessoa é bem-aventurada, essa pessoa é feliz. E essa felicidade prometida no versículo 1, ela é uma felicidade geral, é para todos, mas todos aqueles que satisfizerem esses requisitos. Quais requisitos? O primeiro está aí, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Em primeiro lugar, feliz é aquele que teme ao Senhor. Aí você pergunta assim: o que é temor ao Senhor? Temor ao Senhor é um respeito profundo que você tem com Ele. É um respeito profundo. É quando você tem aquela atitude de desejar viver de um modo tal que você não venha ofender a pessoa. E que você venha não somente não ofender, mas que você venha também agradar aquela pessoa, satisfazer aquela pessoa. Temer não é ter medo, pode até passar um pouco pelo medo, aquele respeito que você tem a uma pessoa que você acha muito importante na sua vida, aquele respeito que você tinha pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus avós. Mas é mais do que isso, não é medo, é um respeito
respeito profundo pela pessoa de Deus, do qual você não quer ofender o caráter dele. Eu não posso ofender Deus, eu não posso machucar o coração de Deus. Eu tenho um respeito profundo. E é bom ter esse respeito por Deus, porque Deus é aquele que tem a chave do nosso destino nas mãos dele. Então o Senhor é aquele que pode nos conceder as bem-aventuranças, as bênçãos, mas Deus também é aquele que pode castigar também. Jesus ele disse para os seus discípulos: eu vou dizer quem vocês devem temer. Vocês não devem temer aqueles que matam somente o corpo, mas vocês têm que temer aquele que, além de matar o corpo, pode jogar a alma no inferno. Então esse é Deus. Então é saudável a gente ter esse temor da pessoa de Deus, porque Deus ele é fogo consumidor. Deus ele não contempla o mal, não contempla a iniquidade, não suporta o pecado. Ele dá os meios para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Então essa é uma promessa de felicidade para aqueles que temem ao Senhor. E a palavra de Deus tem muitas promessas para quem teme a Deus. Por exemplo, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra do Senhor, Deus diz que aqueles que temem ao Senhor terão os seus dias alongados, aqueles que cumprem e observam os seus mandamentos. Então há muitas promessas para aqueles que temem ao Senhor. Então que nesse ano de 2018 nós possamos ter o nosso temor, o nosso respeito reverencial à pessoa de Deus cada vez maior em nome de Jesus. Que nós possamos temer ao Senhor. E é uma promessa de felicidade para isso. Mas não somente temer ao Senhor, mas também andar nos seus caminhos. Porque não basta você simplesmente respeitar na frente, mas pelas costas desobedecer. Então, esse versículo ele soma não somente o temor ao Senhor, ou seja, a nossa fé, mas também a nossa prática e a nossa obediência. E o que é andar nos caminhos do Senhor? Andar nos caminhos do Senhor, resumidamente, é cumprir os seus mandamentos. E o apóstolo João diz que os mandamentos de Deus, eles não são penosos para serem cumpridos. Eles não são pesados. Eles não são difíceis. Os mandamentos gerais: não roubar, não matar, não adulterar, honrar pais e mães, não mentir, não cobiçar, não dar falso testemunho, amar a Deus acima de todas as coisas. Não são mandamentos penosos, que causam sofrimento, que causam angústia, mas causam sim felicidade na vida do ser humano. Então o cumprimento dos mandamentos de Deus, eles vêm para nos fazer realmente felizes. Não vem para impor um jugo, mas vem para livrar do mal, vem para livrar da morte, vem para dar graça aos nossos corações também. Então há uma promessa geral de felicidade para aquele que teme ao Senhor e para aquele que anda nos seus caminhos, pois a recompensa desta pessoa é a própria pessoa de Deus. Então é uma promessa geral para todos, pobres, ricos, pessoas de todas as nacionalidades, pessoas de todas as profissões, de todas as vocações. Essa promessa é uma promessa absoluta da parte do Senhor. Todo aquele que temer ao Senhor será bem-aventurado. Então essa é uma promessa que vale a pena a gente tomar posse. E como é que você toma posse dessa promessa? Fazendo uma confissão positiva? Não, temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos, cumprindo os seus mandamentos. Então que nesse ano de 2018 a gente possa temer ainda mais o Senhor e andar nos seus caminhos, cumprindo os seus mandamentos, em nome de Jesus. Que assim seja nas nossas vidas. E agora, daqui para frente, vem algumas promessas gerais do Senhor para o seu povo. Por que eu digo promessas gerais? Porque podem existir exceções. Nem todas as pessoas que são de Deus, elas receberam todas essas promessas que vão ser mencionadas a seguir, mas são promessas gerais, são promessas dadas ao seu povo de modo geral, mas existem algumas exceções. Algumas pessoas podem não receber isso, e eu vou falando aqui quais são essas pessoas, essas exceções. Veja no versículo 2, nós já tivemos a primeira promessa, que é felicidade para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós temos uma segunda promessa no versículo 2 que diz assim: veja, do trabalho de tuas mãos comerás, do
trabalho de tuas mãos comerás. É a segunda promessa que esse salmo nos traz. Naqueles tempos, os homens, eles plantavam na sua própria chácara, ali, né, eles tinham sua casinha, tinham seus bois, tinham suas galinhas, tinha ali um terreno que eles plantavam, e para eles era uma bênção poder comer daquilo que eles tinham plantado, daquilo que eles tinham semeado. Eles plantavam vinha, vendiam a uva, vendiam vinho, vendiam azeite, plantavam oliveira, e aquilo dava o retorno pelo qual eles podiam se sustentar. E a palavra do Senhor, ela nos traz como princípio que é uma bênção, é uma coisa muito boa você poder se sustentar pelo trabalho das suas próprias mãos. É muito bom você não depender de outra pessoa para se sustentar. É muito bom você não precisar depender da caridade alheia. É muito bom você não precisar depender do Estado para te sustentar. Agora, por que eu digo que existem exceções? Porque de fato existem pessoas no meio do povo de Deus que são pessoas que estão em situação de fragilidade. A Bíblia chama eles de os órfãos e as viúvas, que não têm condição de se sustentar. Então algumas pessoas, ou então algumas pessoas que têm alguma deficiência, elas precisam da ajuda do povo de Deus para se sustentar. Mas aqueles que têm saúde, aqueles que têm condição, a palavra do Senhor, ela nos ensina que é uma bênção a gente poder sobreviver do trabalho das nossas próprias mãos. É uma bênção, é muito bom. A palavra do Senhor diz que em todo trabalho há proveito, que a mão do diligente prosperará. Então, o apóstolo Paulo ele chega a dizer: aquele que não quer trabalhar, que não coma, quando ele escreve para os Tessalonicenses. Então é uma bênção, é uma bênção muito grande da parte do Senhor, quando a gente pode se sustentar com o trabalho, o fruto do trabalho das nossas próprias mãos. Que o Senhor possa frutificar o trabalho das tuas mãos em 2018, em nome de Jesus. Eu conversava com a Naná, acho que a gente conversava quando a gente dá nossos passeios de carro. Eu falava, não sei por que entrou nesse assunto. Eu falei, Naná, orava com a vovó, orava com a minha mãe. Meus pais se separaram, então eu não tive um pai que me defendesse, que cuidasse de mim, dependia da minha mãe. Eu estava aí ontem. Aí, não sei por que entrou nesse assunto, eu falei, olha, um dia eu dependi da minha mãe. Morei na casa de mamãe. Então, morar na casa de mamãe, tinha que comer a comida da mamãe. Até a cuequinha que eu usava era a mamãe que comprava. Tudo, a roupinha, dependia da mamãe. Se eu quisesse comprar um sorvete, tomar um sorvete, tinha que pedir dinheiro para a mamãe, ir para o cinema. Dependia da mamãe. Um dia eu comecei a trabalhar. Fui trabalhar numa lanchonete. Aí na lanchonete, você já tinha o dinheiro da condução para ir para o trabalho. E na lanchonete eu já almoçava, já comia. Ou seja, já não dependia mais da mamãe para pagar a condução, para comer e para comprar uma roupinha. Então já deu uma aliviada para a mamãe, já deu uma aliviada para ela. E um dia você ganha um pouquinho mais de dinheiro, já dá para você, sei lá, alugar uma casa e morar em outro lugar. Por exemplo, morar em uma outra casa até chegar um determinado momento que a mamãe precisa de mim hoje. Eu ajudo a mamãe a sobreviver. Eu acho que é assim que tem que ser. A gente começa aos poucos, isso é uma bênção. Isso é uma alegria na nossa vida. Isso é bênção da parte do Senhor. Isso é uma alegria que o Senhor nos dá. É uma bênção. Então, que o Senhor possa prosperar o trabalho das tuas mãos em nome de Jesus Cristo. Em todo o trabalho há proveito. Que ele possa frutificar tudo aquilo que você quiser em nome de Jesus. Aí ele dá uma terceira promessa aqui, que está ainda continuando no versículo 2, ele fala assim, a gente leu, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. De novo, ele fala a respeito da felicidade. O que significa esse feliz será? Eu vou dizer para você, muita gente não teme ao Senhor, e tem casas, mansões, dinheiro, mulher ou mulheres ou homens, são milionários, têm empresas. Esse feliz serás significa que o Senhor, Ele te dá potencialidade
para você ser feliz naquilo que você tem. É você ser próspero naquilo que você tem. Ele te dá poder para que você seja feliz no seu casamento. Ele te dá poder para que você seja feliz no seu trabalho, com a sua casa, ainda que seja humilde. A gente vê o tempo todo, tem figurões poderosos na mídia, que, por exemplo, casam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. A pessoa ela não consegue usufruir daquilo que ela tem. Tem gente que vive muitos anos, mas vive triste. Vive sempre angustiado, deprimido, triste, cabisbaixo. Tem gente que tem casa, tem dinheiro, e vive enfatuado, porque a pessoa ela não consegue usufruir daquilo, ela enjoou daquilo tudo lá. Porque ter esse monte de coisa não significa necessariamente ser feliz. O que é ser feliz? É quando o Senhor ele te dá a capacidade de você se beneficiar e se alegrar naquilo que você tem. Cara, eu sou alegre com a minha esposa, eu sou alegre com o meu marido, eu sou alegre na minha casa, eu sou alegre com a minha família, eu sou alegre nas coisas que eu tenho. Eu sou alegre no meu ministério, eu sou feliz na minha vocação, eu tenho felicidade naquilo que eu faço. Isso é um dom de Deus, é algo que o Senhor Deus te dá. Então, que nesse ano de 2018, o Senhor realmente ele te capacite a sentir satisfação e alegria naquilo que estiver nas suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E tudo que está nas suas mãos pode não ser muito, mas é aquilo que satisfaz o teu coração naquele momento. Eu tenho satisfação nisso que eu tenho. Eu tenho satisfação nesse livro que eu estou lendo. Eu tenho satisfação no meu trabalho. Eu tenho alegria nas minhas amizades. É isso. São coisas singelas da vida, mas que trazem tanto significado para a nossa existência. Que assim seja em nome de Jesus, na nossa vida, em nome de Jesus. Então olha só, foi uma promessa já. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Segunda promessa, do trabalho das tuas mãos comerás. Terceira, feliz serás. Outra promessa, e tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Todas as circunstâncias da sua vida. A palavra do Senhor diz lá, o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É o cumprimento da promessa do Salmo 1. Tudo quanto fizer prosperará, funciona, dá certo, a coisa vai para frente. Um crente fiel, uma pessoa abençoada por Deus, em tudo que ela coloca a mão, em tudo que ela empreender, seja no trabalho, seja na vida familiar, seja naquilo que for, tudo te irá bem em nome de Jesus. Tema o Senhor e tudo te irá bem. Leve avante os teus propósitos, persevere naquilo que você se propôs a fazer. Às vezes o Senhor permite que venham dificuldades para testar o nosso caráter, para testar a nossa perseverança, mas se nós persistirmos, certamente há de prosperar em nome de Jesus Cristo. Fique firme naquilo que você está fazendo, leve com seriedade, faça tudo como se você estivesse fazendo ao Senhor. No seu trabalho, na sua família, na sua casa, no seu ministério, sirva sempre como se você estivesse servindo a Cristo. Amém. Eu comentava com a Andréia, eu sou muito grato aos irmãos, às irmãs que dispõem um pouco do seu tempo e vem aqui, limpa o salão, lava o banheiro, lava a cozinha lá em cima. É muito bacana e às vezes a gente sabe que são sempre geralmente as mesmas pessoas que se dispõem a fazer isso. Algumas pessoas elas podem assim ficar meio chatas, mas ninguém ajuda e tal, já tem mais gente e não sei o que. Mas quando essas pessoas elas fazem isso com essa convicção de que quando elas fazem isso elas estão prestando um culto a Deus também, e talvez o culto mais importante ao Senhor, que é aquele culto secreto que ninguém está vendo, só ela e Deus, ela certamente se alegra na presença do Senhor, porque ela faz como que para o Senhor. Então que nesse ano de 2018 nós possamos fazer tudo como que para o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor te prosperará, seja na sua vida profissional, na sua vida financeira, seja na sua vida afetiva. O Senhor há de te prosperar em nome de Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz que tudo te irá
bem. Em nome de Jesus. Aí tem uma outra promessa no versículo 3 aqui. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Tua esposa no interior da tua casa. Então, uma promessa conjugal. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que ele compara a esposa como uma videira frutífera. A videira frutífera é a que vai dar uva, é a que vai dar o vinho. Qual que é a ideia então? Que essa pessoa que é abençoada pelo Senhor, ela vai encontrar alegria no seu casamento. Ela vai encontrar alegria na sua mulher. Aqui é voltado para o homem a promessa, do ponto de vista literal. Qual que é a ideia? A ideia é que ele vai olhar para a esposa dele, ele vai, assim como ele teria a alegria da vinha, da videira para tirar a uva. Ontem a gente comeu uma uvinha aqui, docinha, gostosa, né? Estava boa. Assim como ele usufrui daquela uva, ele come, ele sente prazer naquilo, num bom vinho, assim também com a sua esposa. É uma promessa do Senhor, é um dom de Deus a alegria no casamento. É um dom de Deus. Talvez você diga assim, mas pastor, eu não tenho tanta alegria assim no meu cônjuge, na minha esposa, ela não é desse jeito. Eu falo, talvez você não tenha o Senhor, não está temendo o Senhor direito ainda, porque é uma promessa do Senhor que isso aconteça. Quando você lê o livro de Cantares de Salomão, você vê inúmeros elogios que aquele homem, ele presta à sua esposa. Se eu começar a ler o versículo aqui, vocês vão ficar com vergonha, vocês vão falar, não pode falar um negócio desse dentro da igreja, mas como está lá escrito lá na Bíblia, os elogios que aquele homem presta ao corpo da sua mulher, da sua esposa, porque ele encontra alegria nela, porque ele encontra alegria na sua mulher, e vice-versa também, a mulher encontra alegria no seu homem, porque a partir do momento em que, se você tratar com respeito, com carinho, com elogios, com palavras de amor, com proteção, essa mulher será fonte de alegria para você. Então, nesse ano de 2018, pega a sua esposa, seus filhos talvez já estejam meio crescidinhos, vai passear com ela, fala palavras de elogio para ela também, palavras de alegria para ela, fale ao coração dela, traga o romance de volta para o seu casamento, se assim for necessário também. Viva essa história de amor com a sua esposa, com o seu marido, em nome de Jesus Cristo. Toma posse dessa promessa. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Esposa de quem? Daquele que teme ao Senhor, daquele que teme a Deus. Dá uma lida lá no livro de Cantares de Salomão, lá, lê para sua mulher. Você vai ficar, de ruborizar de vergonha para a gente que tem dificuldade de falar dessas coisas na igreja, mas é muito bonito. Ou seja, ame sua mulher com a sua mente, ame sua mulher com as suas palavras, faça amor com ela, pronto, faça amor com a sua mulher. Ai pastor, pelo amor de Deus, nós estamos numa igreja, mas é bíblico, não é feio, não é pecado. No âmbito do casamento é uma bênção, sexo é uma bênção no âmbito do casamento. Cultive isso, ela é como videira frutífera, sua esposa tem que ser uma delícia para você. Deixa de hipocrisia, não podemos ser assim, ok? É uma coisa boa que Deus criou, que Deus fez. Traga o romance para dentro, passeia com ela, nem que for para você tomar um sorvete lá no Habib's. Você, pastor, está difícil, eu não tenho grana, dá para dar um passeio, pega na mão dela, vai andar no parque, vai dar um rolê, ok? Porque ela é como videira frutífera. O casamento não é para ser um fardo, é lógico que tem dificuldades e tudo mais, mas é para ser uma alegria, ela é como videira frutífera na tua casa. Salomão lhe diz assim: sacia-te nos seios da tua mulher, da tua mocidade, todos os dias da tua vida, pois esse é o teu quinhão debaixo do céu. É impossível um homem ser feliz com Deus se ele não for feliz com a sua mulher. É dependente uma coisa uma da outra. Uma coisa depende da outra. Não dá para ser o super-herói, o supra-sumo da espiritualidade se a gente não estiver bem com aquela que é uma única carne conosco, em nome de Jesus Cristo.
Então, no ano de 2018, que você olhe para sua esposa e fala: meu, mulher, tu é como videira frutífera na minha vida, tu é uma delícia, mulher. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus Cristo, porque o casamento entre um servo e uma serva de Deus, ele espelha o que deve ser a relação entre Cristo e a sua igreja, em nome de Jesus. E Deus quer te ver feliz no casamento, em nome de Jesus Cristo. Tira toda a blasfêmia, tira toda a gritaria, tira toda a acusação, tira todo o julgamento do meio de vocês dois e vivam uma vida feliz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por que eu digo que é exceção? O casamento é uma vocação. O casamento é um ministério. Nem todos na Bíblia Sagrada foram chamados para esse ministério. Elias viveu sozinho. Eliseu provavelmente viveu sozinho. João Batista viveu sozinho. O próprio Senhor Jesus Cristo não casou. E a palavra do Senhor diz que muitos se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. O apóstolo Paulo chega a dizer que os casados, eles passam uns apuros aí que os solteiros não passam. Aí o solteiro fica de cuca fresca para servir Deus mais tranquilamente. Então, por isso que eu disse que algumas promessas aqui são gerais, com algumas exceções também. Tem muitas pessoas de Deus que elas não decidiram não contrair casamento e vivem bem também, em nome de Jesus. Vivem bem também, porque elas se casaram com o Senhor. Outra promessa: teus filhos como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. Teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. O que são rebento? Rebento é um broto. Rebento é uma parte nova de um vegetal. Rebento de oliveira, da onde vem a azeitona. A oliveira, ela proporciona bênçãos na culinária, na economia, porque aquilo era vendido para fins medicinais, hidratação da pele. Da oliveira você tirava o óleo que você ungia profetas e reis. Olha como era importante. E os filhos são comparados como rebentos de oliveira, ou seja, os filhos daqueles que temem ao Senhor serão uma bênção na vida deles, serão uma bênção, serão uma alegria. Então essa também é uma grande promessa. Naquele tempo eles tinham muitos filhos, 15, 20 filhos. Eles ajudavam na economia do lar. Hoje a gente, por conta da nossa sociedade, a gente não tem tantos filhos assim. Mas a promessa do Senhor é que os teus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Serão motivos de alegria para você. Mas para você quem? Para você que teme ao Senhor. Então Davizinho vai ser uma bênção em nome de Jesus. Ananá é uma bênção. Gustavo é uma bênção em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque são gerados e criados na vida e no meio de pessoas que temem ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Que assim seja na vida dos teus filhos. Talvez não somente filhos da sua família, mas filhos espirituais também, em nome de Jesus. Olha quantas promessas. Aí, nós temos aqui, a partir do versículo 4, uma profecia, que diz assim, uma profecia, uma oração que o salmista faz. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É uma palavra profética, é uma oração, é um desejo do salmista. Ele diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião. Sião é onde ficava Jerusalém. Sião é um monte onde ficava Jerusalém. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida. Então, essa é uma promessa de bênçãos coletivas. Ele vai ter promessas familiares. Vai falar assim: bem-aventurado que teme ao Senhor, sua esposa será uma bênção, seus filhos serão uma bênção. E agora ele parte para as bênçãos coletivas. Isso mostra o quê? Que há muita ligação entre uma bênção individual, familiar e coletiva. Quando o indivíduo vai bem, a família vai bem. E quando a família vai bem, a sociedade vai bem também. Essa é a ideia embutida aqui, percebe? Então, o homem que teme ao Senhor, o homem que luta pela sua família, que trabalha honestamente pelo sustento das suas mãos, o salmista, ele ora para que a sua comunidade também seja uma bênção, para que o seu bairro seja uma bênção, para que o seu trabalho seja uma bênção, coletivamente, que você ajude a abençoar esses lugares. Nesse caso, não depende só de você.
Temer a Deus e andar nos caminhos dele depende só de você. Está no seu controle isso. Abençoar a sua família está no seu controle. Abençoar a sociedade, às vezes a sociedade resiste um pouco àquilo que você quer dizer. Por isso que aqui é o quê? Uma oração, um pedido do salmista, uma oração do qual nós devemos imitar também e desejar abençoar coletivamente toda a sociedade em nome de Jesus. E finalmente ele dá uma última promessa aqui, no versículo 6, ele diz assim: veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ou seja, é uma promessa de longevidade, é uma promessa de vida longa. E a ideia é que você verá os filhos dos teus filhos, mas não somente te ver os filhos dos teus filhos, porque só ver só não é necessariamente um sinal de alegria, mas ver os seus netos andando nos caminhos do Senhor. Essa é a ideia. O meu filho anda nos caminhos do Senhor e os meus netos andam no caminho do Senhor também. Porque às vezes a gente tem uma vida longa, mas a vida fica muito frustrante, né? Porque você só vê coisa difícil. E quantas pessoas existem? Quantas pessoas eu conheço que chegaram aos seus 60, 70 anos e eles olham para a sua família, é um caos. É um caos. Quanto desgosto no coração desses anciãos. Quanto desgosto no coração dessas anciãs. É o caos. Em parte por quê? Porque não conheceram e não viveram os mandamentos do Senhor, não temeram ao Senhor. Em parte por causa disso também. É claro que as pessoas, os nossos netos e os nossos filhos, eles têm liberdade para fazer as escolhas que eles quiserem um dia na vida deles. É verdade, eles têm liberdade, eventualmente liberdade até para seguirem outros caminhos. Mas se nós temermos ao Senhor, se nós guardarmos os seus mandamentos, a probabilidade que ele se desvie é muito menor. Então você tem a condição de fazer tudo o que está ao seu alcance, através da sua vida e do seu testemunho, para que a sua descendência seja uma bênção sobre a face da terra, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que são os pais que acumulam para os filhos. Os pais que acumulam para os filhos. Então, os nossos filhos, com a ajuda do Senhor, eles têm que estar num patamar acima do nosso. Acima, intelectualmente falando, espiritualmente falando, economicamente falando, porque eles estão em cima dos nossos ombros. Eles estão em cima dos nossos ombros. E essa palavra diz que nós seremos abençoados ao ponto de vermos os filhos dos nossos filhos em nome de Jesus. E que isso seja uma verdade não somente no âmbito físico, familiar, mas espiritual também. Porque o que é legal é quando você ganha uma pessoa para Jesus, ensina ela e ela começa a ensinar outros e começa a ensinar outros e assim sucessivamente, e você vai fechando os ciclos em nome de Jesus. É quando você vê o discípulo do seu discípulo fazendo mais até do que você, te surpreendendo, você vai lá, puxa vida, esse cara foi discipulado por alguém que eu ganhei para Jesus, olha que bênção. E aí se cumpre essa promessa na sua vida, você vê a prosperidade dos filhos, dos teus filhos, sejam físicos ou sejam espirituais, em nome de Jesus. Irmãos, há exceções? Há exceções. Tem cristãos que vivem em países perseguidos que eles morrem jovens. Deus, em sua soberania, por algum motivo, Ele permite que em algumas localidades os cristãos eles sejam perseguidos e eles não tenham tempo para ver isso daqui. Eles são mortos antes. Os seus bens são tomados os seus bens. Muitas vezes eles são separados à força dos seus cônjuges. O pastor Andrew está preso lá na Turquia, separado da sua família. O Senhor, Ele escolhe algumas pessoas no meio do seu povo para servirem de testemunha, de mártir, através do sofrimento também. Mas eu tenho certeza que se você perguntar para essas pessoas se elas estão felizes com Deus, elas vão dizer que estão. Como Estevão, que viu a glória do Senhor no momento que estava sendo apedrejado. Por isso que elas não negam. Por isso que eu disse que o primeiro versículo é a promessa absoluta. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Essas outras promessas que estão descritas aqui, elas não são absolutas. São promessas gerais. São promessas que, se tiver tudo bem, é o que vai acontecer. É o que eu desejo que aconteça na minha e na sua vida também. Mas existem exceções. Existem pessoas que padecem e que não veem essas promessas cumpridas nas suas vidas.
mas elas têm o melhor, elas têm Deus também. E se duvidar em Deus, elas estão até mais felizes do que a gente, porque o Senhor dá uma porção redobrada para que a pessoa aguente viver nessa situação em nome de Jesus. Então vou reler aqui essas promessas que nós temos aqui mencionadas nesse capítulo do Salmo, e sempre falou muito ao meu coração. E eu sempre quis viver isso daqui. Graças a Deus, eu posso dizer que até aqui eu tenho vivido em nome de Jesus, pela graça dele. Então, algumas promessas. Vou reler novamente. Bem-aventurado o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Experimente temer ao Senhor e andar nos caminhos dele. E veja o efeito que isso faz no seu coração. É uma coisa boa. Talvez você ache, é meio careta isso. Não é careta não. Aprenda a palavra do Senhor, tema a Deus, e você vai verificar a diferença que isso faz na sua vida. Em nome de Jesus, você vai ser livrado de muitas coisas ruins na sua vida, em nome de Jesus. A segunda promessa é: do trabalho das suas mãos comerás. Ou seja, você terá condições de usufruir daquilo mesmo que você realiza, e isso é uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Terceira promessa: feliz você será, ou seja, você receberá o poder de Deus para usufruir bem daquilo que você tem. Em quarto lugar, tudo te irá bem, o Senhor irá prosperar você em tudo aquilo que você empreender, em nome de Jesus. Em quinto lugar, felicidade conjugal, tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Em sexto lugar, seus filhos serão como rebentos de oliveira. Seus filhos são motivos de alegria na sua vida. Os filhos de quem teme ao Senhor são motivos de alegria na vida deles. Em sétimo lugar, você verá prosperidade coletiva, prosperidade do povo de Deus, porque ele pede, ele ora para que você seja abençoado desde Sião, que é Jerusalém. Para nós hoje é a Jerusalém celestial. E finalmente, longevidade. Você verá a prosperidade se cumprindo nos filhos dos teus filhos, em nome de Jesus. O meu desejo para você, meu irmão e minha irmã, é que realmente que todos nós possamos receber essas promessas em nome de Jesus. Todas essas promessas em nome de Jesus. E que o Senhor tiver também outros planos na vida de outras pessoas, mas que acima de tudo, essas pessoas, cada um de nós realmente receba essa alegria, essa bem-aventurança de viver e de usufruir da própria pessoa de Deus, em nome de Jesus. Que seja uma meta nas nossas vidas. Que seja uma meta nas nossas vidas, em nome de Jesus, para esse ano de 2018. E que nós possamos realmente espalhar isso na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Então, que a sua família seja uma bênção, que o seu trabalho seja uma bênção, que o seu ministério seja uma bênção, que o Senhor prospere tudo aquilo que você fizer, em nome de Jesus Cristo, e que você encontre cada dia sabor na vida, que você usufrua realmente dos seus relacionamentos, das suas amizades, do seu casamento, que a sua família seja motivo de alegria na sua vida também, em nome de Jesus Cristo. Leia a Bíblia, leia os mandamentos do Senhor, viva de acordo com eles em nome de Jesus, porque eles têm promessa não somente para essa vida, mas para a vida que está por vir também, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus.